Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer a costura francesa, que pelo avesso ela fica dessa forma e pelo direito ela fica assim. Então ela fica perfeita tanto no avesso como no direito e ela é ideal para quem não tem overlock. Então você pode sim fazer costura francesa em curva, como também na parte reta, que a gente usa muito aqui no nosso canal porque a gente só tem acabamento com a máquina reta. Então eu vou ensinar para vocês detalhadamente como que faz a costura francesa, para quando vocês tiverem dúvidas vocês consultarem esse vídeo. Então eu simulei aqui duas situações, uma situação com curva e uma situação com reta. Eu vou começar aqui com a situação curva. Então sempre para a costura francesa a gente vai juntar o avesso com o avesso do tecido, ou seja, a gente vai fazer essa costura, essa emenda pelo direito do tecido. E se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreve e já ativa também o sininho de notificação para você receber todos os vídeos. Então você vai fazer aqui a tua costura normalmente, unindo a tua peça. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou tirar o excesso desse tecido. E quando a costura for em curva, você procura tirar bem próximo. Você também tem que calcular a tua margem de costura com essa distância, porque numa costura normal com overlock você perderia mais ou menos 1 centímetro, não chega a dar 1 centímetro, dependendo da largura que você costura. Mas a costura francesa sempre vai comer um pouquinho mais de tecido, então é bom você sempre calcular isso, vai depender um pouco de quanto você costura. E se você ainda deixou um pouquinho mais de tecido ou se for muita curva, você pode dar uns piquezinhos bem na parte mais curvada, mas cuida para não cortar a linha da costura. Então lembrando que essa costura aqui está pelo direito da nossa peça e agora sim a gente vai virar e vai fazer uma nova costura aqui. E essa costura, quando você está fazendo ela na curva, você tenta fazer ela o mais estreitinha que você conseguir, o suficiente para esconder esse tecidinho que ficou ali pelo lado direito. Aqui acabou a minha linha, como é uma costura interna não tem problema, mas você sempre procura, ó, acabou a minha linha nesse ponto, então eu comecei a costura um pouquinho antes, dei o arremate por cima dessa costura, para essa costurinha aqui não desmanchar, e continuei seguindo minha costura. E sempre corta bem os fiozinhos, que você não vai ter problema e não vai ficar um acabamento ruim. E aqui, ó, ficou a peça pelo direito, ó. Então pode ver que a costura fica perfeita, ó, fica perfeita pelo lado direito e perfeita pelo avesso também. Então essa é a situação em curva. Então sim, você pode fazer a costura francesa em curva, mas você tem que ter esse cuidado para não deixar essa costura muito larga, porque senão teu tecido não vai virar bem e não vai ter um caimento bom. Então aqui você sempre finaliza passando o ferro, ou dependendo da tua peça você pode fazer mesmo um pesponto. E aqui a situação reta, que é a mais fácil que tem. Então novamente a gente vai colocar direito com direito e fazer essa costura. E aqui você já pode ficar mais tranquila, não precisa cortar tão perto, mas também não corta tão longe. E sempre é importante você passar a tesoura, mesmo que você tenha cortado o tecido super reto, tenha costurado na mesma distância, é bom você passar a tesoura para não ficar nem um fiapinho de tecido. Porque como esse acabamento fica pelo direito, se fica algum fiapinho de tecido, acaba aparecendo no direito e ficando feio. Então, ó, pode ver que esse tecido ele super desfia. Então eu vou aqui ter o cuidado de tirar essas pontinhas para elas não aparecerem do direito. Agora sim, direito com direito para a gente fazer a costura pelo avesso. E sempre a ideia é tampar e esconder toda essa sobra de tecido certinho. Outra dica importante é que você não pode deixar esse tecido aqui para dentro, dessa forma assim, ó, senão acaba que a tua costura não fica boa. E também não pode deixar torcer, acabar dobrando assim. Então sempre tem que ajeitar bem o tecido aqui, ó. Tá vendo a costurinha aqui, ó? Fica bem dobradinha, certinha aqui. Então isso é bem importante para o acabamento da tua costura ficar bom. E então aqui tá a costura reta desse tecido.
Como eu falei, você pode finalizar no ferro ou dependendo da tua peça, você pode fazer um pesponto, mas aqui pode ver que ficou já bem certinho, tanto do direito quanto do avesso. E cuida para não confundir, porque como você primeiro tem que costurar pelo direito, às vezes a gente acaba confundindo e uma parte fica pro lado errado, tá? Mas então essa aqui é o que eu queria mostrar para vocês da costura francesa. Se você ficou com alguma dúvida, comenta e me pergunta para a gente esclarecer bem essas dúvidas, porque essa costura é muito importante e eu vou usar ela muito no canal. E eu não vou continuar explicando ela nos vídeos para não ficar muito longo os vídeos. Então um abraço e até o próximo vídeo.